Prezados alunos, é com grande alegria que dou as boas-vindas a cada um de vocês ao curso de Teologia, da disciplina Pastoral Urbana. Estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante, explorando o papel da espiritualidade em meio ao tecido urbano, um tema crucial abordado no capítulo 6 do nosso curso. Ao nos voltarmos para as estatísticas, é notável como as cidades evoluíram ao longo do tempo. Em 1800, apenas 3% da população habitava áreas urbanas, enquanto hoje, surpreendentemente, 70% da população chama a cidade de lar. Isso reflete não apenas uma mudança geográfica, mas uma transformação profunda na forma como vivemos, trabalhamos, estudamos e, certamente, como expressamos nossa espiritualidade. Para compreendermos verdadeiramente o mundo moderno, é imperativo mergulharmos nas complexidades das cidades. Elas não são apenas espaços físicos, mas também palcos onde a vida cotidiana, as crenças e práticas espirituais se entrelaçam de maneiras únicas. O cidadão contemporâneo não apenas reside na cidade, ele depende dela para sua existência, educação, e até mesmo para a prática da sua fé. No capítulo 6, exploraremos a espiritualidade na cidade, examinando como a busca espiritual se desenrola em meio à agitação urbana. Este tópico nos convida a refletir sobre como as práticas religiosas se adaptam às dinâmicas urbanas e como a cidade, por sua vez, influencia a vivência espiritual das pessoas. Ao encararmos esse desafio, quero incentivar a todos vocês a se empenharem e dedicarem-se a compreender este quadro complexo. Nossas reflexões e discussões enriquecerão não apenas o nosso entendimento pessoal, mas também contribuirão para o crescimento coletivo e a construção de uma abordagem mais abrangente à pastoral urbana. Estou ansioso para explorar esses temas com cada um de vocês, confiante de que, juntos, faremos desta jornada de aprendizado uma experiência significativa e transformadora. Que este curso seja uma fonte de inspiração e crescimento espiritual para todos nós. Boa aula! Neste slide, intitulado A Espiritualidade na Cidade e Suas Reflexões, estou introduzindo o tópico principal da minha apresentação. Aqui, enfatizo a importância de entender como a espiritualidade se manifesta nas cidades e as reflexões que isso nos traz. É notável que as cidades tenham se expandido significativamente ao longo da história, passando de apenas 3% da população mundial vivendo em áreas urbanas em 1800 para aproximadamente 70% nos dias atuais. Neste slide, estou definindo o cenário indicando que, para compreender verdadeiramente o mundo moderno, precisamos passar pelo contexto urbano. Nas cidades, as pessoas vivem, trabalham, estudam e buscam expressar sua fé e espiritualidade. Portanto, este slide funciona como um ponto de partida para abordar os desafios e oportunidades que a espiritualidade urbana apresenta para a igreja e a comunidade religiosa. Através deste slide inicial, estou preparando o terreno para uma discussão mais aprofundada sobre como as cidades afetam o comportamento do cidadão moderno, como a espiritualidade é percebida nas áreas urbanas e como a igreja pode desempenhar um papel relevante nesse contexto. É um convite à reflexão sobre como a espiritualidade se relaciona com a vida na cidade e como a igreja pode se adaptar e enfrentar os desafios inerentes a esse ambiente. Portanto, este slide funciona como uma introdução que estabelece o contexto e a relevância do tópico da espiritualidade urbana, destacando a importância de reconhecer tanto os desafios quanto as oportunidades que surgem nesse cenário. É o ponto de partida para uma apresentação abrangente sobre o tema, que será discutido nos slides seguintes. Estou apresentando uma contextualização sobre o crescimento das cidades e sua significância no mundo moderno. Como mencionado anteriormente, ao longo da história, as cidades experimentaram um crescimento notável. No início do século XIX, apenas 3% da população mundial residia em áreas urbanas. No entanto, atualmente, esse número atinge cerca de 70%, o que destaca a importância de compreender o contexto urbano. Aqui, a ideia central é ressaltar que, para compreender verdadeiramente a dinâmica do mundo moderno, é fundamental considerar as cidades, onde a maioria das pessoas vive, trabalha, estuda e busca expressar sua fé e espiritualidade.
As cidades se tornaram centros de vida e atividade, influenciando profundamente a cultura, a economia e a espiritualidade das pessoas. Nesse contexto, estamos diante de desafios e oportunidades significativas para a igreja e a comunidade religiosa. Conforme as cidades crescem, também crescem as demandas e necessidades das pessoas que nelas vivem. Isso nos leva a refletir sobre como a espiritualidade é vivenciada nas áreas urbanas e como a igreja pode ser relevante e eficaz nesse cenário. Portanto, a introdução serve como um ponto de partida para nossa discussão sobre a espiritualidade nas cidades, ressaltando a importância de considerar o contexto urbano e os desafios que ele traz. É um convite para explorar como a fé e a espiritualidade se manifestam nas cidades e como a igreja pode desempenhar um papel significativo na vida das pessoas que vivem nesse ambiente complexo e dinâmico. A partir daqui, continuaremos a explorar mais a fundo essas questões nos slides subsequentes. No tópico sobre o comportamento do cidadão moderno na cidade, estamos adentrando na realidade complexa das cidades e explorando como fatores como individualismo, solidão e segregação social afetam as pessoas. O individualismo se tornou uma característica marcante da vida urbana, onde as pessoas muitas vezes estão mais focadas em seus próprios interesses e necessidades, o que pode levar à falta de conexão com os outros. O ambiente urbano, por sua natureza agitada, muitas vezes pode levar as pessoas a se isolarem, buscando refúgio em pequenos grupos de interesse comum, como clubes, shoppings ou igrejas. É uma forma de proteção contra as ameaças e desafios do mundo urbano. No entanto, essa segregação social pode levar à falta de união e à formação de bolhas sociais, onde as pessoas têm pouco contato com aqueles que são diferentes delas. Na cidade, a solidão é um desafio muito presente, apesar da multidão ao redor. O ritmo acelerado da vida urbana muitas vezes não permite tempo para construir relacionamentos significativos. Isso pode resultar em uma sensação de vazio, mesmo quando cercado por muitas pessoas. A igreja, nesse contexto, tem a oportunidade de ser um lugar de conexão e comunidade para aqueles que se sentem isolados. Também é importante abordar a segregação social nas cidades, onde bairros ricos e pobres podem estar fisicamente próximos, mas socialmente distantes. Espaços que promovem a coexistência de diferentes classes sociais são raros, o que cria divisões entre as pessoas. Além disso, a cidade muitas vezes é associada ao pecado, enquanto as áreas rurais são vistas como lugares mais puros. Esses estereótipos e preconceitos também são desafios que a igreja precisa enfrentar ao ministrar nas cidades. Explorar essas questões no tópico é fundamental para entender a complexidade do ambiente urbano e a necessidade de a igreja ser sensível a esses desafios. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas podem superar o individualismo, encontrar comunhão e construir relacionamentos significativos. Além disso, a igreja deve trabalhar para quebrar barreiras de segregação social e promover a unidade entre as pessoas, independentemente de sua origem ou classe social. Dessa forma, a igreja pode ser um agente de mudança positiva nas cidades, oferecendo esperança e comunidade em meio aos desafios do ambiente urbano. No tópico A Bíblia e a Cidade, estamos explorando como as Escrituras lidam com as cidades e as implicações espirituais desse relacionamento. A Bíblia é uma fonte rica de narrativas e ensinamentos que podem nos ajudar a compreender melhor o papel das cidades na espiritualidade. Nas Escrituras, as cidades são frequentemente usadas como cenários que revelam valores, atitudes e desafios. Essas narrativas oferecem uma visão abrangente do ambiente urbano, abordando desde críticas ao estilo de vida nas cidades até visões utópicas da cidade de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a complexidade das cidades e como elas podem ser tanto fontes de desafio quanto de oportunidade para a vida espiritual. Um aspecto importante que as Escrituras destacam é a dualidade nas percepções das cidades. Por um lado, elas podem ser retratadas como locais de pecado, decadência e exploração. A Bíblia frequentemente condena as práticas corruptas e injustas que ocorrem nas cidades. Por outro lado, as Escrituras também nos apresentam a visão utópica da cidade de Deus, um lugar onde a justiça, a paz e a comunhão com Deus prevalecem.
Essas narrativas bíblicas evocam uma ampla gama de emoções, desde a negação e o julgamento até a empatia e a esperança. Elas nos expõem às realidades desafiadoras do ambiente urbano e também nos inspiram com visões de um mundo melhor. No entanto, quando se trata de entender como aplicar esses princípios espirituais no contexto urbano, as respostas muitas vezes são escassas. O tópico também destaca a falta de reflexão bíblica mais profunda sobre a vida cristã nas cidades, apesar de o mundo estar se tornando cada vez mais urbano. Com cerca de metade da população mundial vivendo em centros urbanos, totalizando quase 3 bilhões de pessoas, é essencial que a Igreja busque uma compreensão mais profunda de como a fé pode ser vivida de maneira significativa nas cidades. Para a Igreja, isso envolve uma adaptação à realidade urbana, reconhecendo a importância de alcançar as pessoas em seu contexto urbano e compreendendo as necessidades espirituais e sociais específicas dessas comunidades. Isso pode ser uma contribuição significativa tanto para os cidadãos urbanos quanto para a Igreja que os atende. Portanto, no tópico A Bíblia e a Cidade, estamos explorando como as Escrituras abordam as cidades e como essas narrativas podem nos guiar na compreensão das complexidades espirituais do ambiente urbano. A Bíblia oferece uma base sólida para a reflexão sobre a espiritualidade nas cidades e pode servir como um guia para a Igreja enquanto busca atender às necessidades espirituais das comunidades urbanas de hoje. 7. No tópico Jesus e a Cidade, exploramos a abordagem de Jesus em relação às cidades e como ele adaptou sua mensagem para alcançar as pessoas que viviam nesses centros urbanos. Esse aspecto da vida e do ministério de Jesus é fundamental para compreendermos como a espiritualidade pode florescer nas cidades. Inicialmente, é interessante notar que grande parte do ministério de Jesus foi dedicado a povoados e aldeias rurais na Palestina, e ele frequentemente evitava as cidades. Quando entrava nas cidades, muitas vezes se deparava com questões complexas, como a exploração tributária pelo Império Romano e outras manifestações de injustiça. Seu ministério, de certa forma, tinha um caráter mais provincial e nacionalista. Essa abordagem inicial de Jesus, que parecia evitar as cidades, pode nos levar a questionar por que ele não se concentrou mais nesses centros urbanos, onde a população era mais densa e diversa. No entanto, uma mudança significativa de contexto ocorreu quando a mensagem de Jesus e sobre Jesus começou a se espalhar em Jerusalém, através da primeira comunidade cristã. Jerusalém, apesar de suas limitações geográficas e escassez de recursos hídricos, era uma cidade importante. Era um centro religioso e um próspero polo comercial que atraía visitantes de todo o mundo mediterrâneo. Por meio de Jerusalém, o Evangelho de Jesus se espalhou para diversas outras cidades urbanas. Jesus percebeu a necessidade de alcançar as pessoas em seu contexto urbano, e ele adaptou sua abordagem de acordo com as demandas e desafios dessas cidades. Essa adaptação do ministério de Jesus nas cidades é uma lição valiosa para a Igreja que enfrenta o desafio de se envolver nas complexas realidades urbanas de hoje. Nas cidades, os indivíduos estão constantemente desafiados a definir suas identidades em termos religiosos, valores morais e afiliações a grupos específicos. Eles se tornam ativamente envolvidos na criação de suas próprias identidades. Em contraste, nas áreas rurais, muitas vezes se sentem moldados por forças divinas. Portanto, as cidades, de certa forma, forçam as pessoas a assumirem suas identidades conscientemente. A Igreja, portanto, desempenha um papel crucial ao inspirar seus membros a se orgulharem de seguir os ensinamentos de Jesus e a se distanciarem do sistema convencional, que frequentemente perpetua a injustiça e a exploração. Ela pode promover os valores do Evangelho na vida de seus seguidores, incentivando-os a viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus, mesmo em um ambiente urbano complexo. Assim, no tópico Jesus e a Cidade, aprendemos que a adaptação do ministério de Jesus nas cidades e sua compreensão das necessidades espirituais das pessoas nesses ambientes podem nos guiar na busca de como a espiritualidade pode prosperar nas cidades contemporâneas. Jesus nos ensina que a mensagem do Evangelho é relevante e transformadora, independentemente do contexto urbano ou rural, desde que seja aplicada com sabedoria e compaixão.
No tópico Mudança de contexto, exploramos como o contexto mudou à medida que a mensagem do Evangelho se espalhou nas cidades e a necessidade de adaptar a abordagem se tornou evidente. Essa mudança de contexto é fundamental para compreendermos como a Igreja pode desempenhar um papel relevante nas complexas realidades urbanas de hoje. No início do ministério de Jesus, vimos que ele dedicou grande parte de sua atenção a povoados e aldeias rurais, evitando as cidades. No entanto, à medida que a mensagem de Jesus se espalhou, especialmente a partir da primeira comunidade cristã em Jerusalém, uma mudança significativa ocorreu. Jerusalém era uma cidade importante, um centro religioso e comercial que atraía visitantes de todo o mundo mediterrâneo. Foi a partir de Jerusalém que o Evangelho de Jesus se espalhou para outras cidades urbanas. Jesus reconheceu a necessidade de alcançar as pessoas em seu contexto urbano, e ele adaptou sua abordagem de acordo com as demandas e desafios dessas cidades. Essa adaptação de Jesus ao contexto urbano é uma lição valiosa para a Igreja de hoje. Com a rápida urbanização e a crescente concentração da população nas cidades, as igrejas também enfrentam o desafio de se envolverem nas realidades urbanas. O contexto urbano é marcado por diversidade, complexidade e uma série de desafios específicos, como a luta pela sobrevivência, o estresse da vida na cidade, a falta de tempo e a busca por identidade em um ambiente multifacetado. A adaptação de Jesus ao contexto urbano nos ensina que a mensagem do Evangelho não pode permanecer estática, mas precisa ser aplicada com sabedoria e sensibilidade às necessidades das pessoas nas cidades. Essa mudança de contexto também destaca a importância de compreender as dinâmicas únicas das cidades, como a constante redefinição de identidades pessoais e o papel central da criação de comunidades que ofereçam apoio espiritual e social. Portanto, ao explorar o tópico mudança de contexto, aprendemos que a Igreja deve estar disposta a adaptar sua abordagem para atender às complexidades e necessidades específicas do contexto urbano. A mudança de contexto nos ensina que a mensagem do Evangelho é atemporal, mas a forma como é comunicada e vivida pode e deve evoluir para alcançar as pessoas nas cidades e inspirá-las em sua jornada espiritual. No tópico O Evangelho nas cidades gregas e romanas, exploramos como a mensagem do Reino de Deus se espalhou nas cidades antigas e as implicações dessa disseminação para a espiritualidade urbana. Esse é um aspecto crucial para entender como a Igreja pode desempenhar um papel relevante nas cidades de hoje. Durante um determinado período da história, a mensagem do Reino de Deus transcendeu as fronteiras da Palestina e se espalhou pelo mundo urbano das antigas cidades gregas e romanas. O anúncio de Jesus Cristo acompanhou as principais rotas comerciais da época, conectando os centros urbanos por via marítima e terrestre. Em menos de 2 décadas após a ressurreição de Cristo, pequenas comunidades cristãs começaram a florescer em todo o mundo urbano mediterrâneo e além. Essa expansão da mensagem do Evangelho nas cidades antigas é de grande importância, pois nos oferece insights valiosos sobre como a espiritualidade pode prosperar no ambiente urbano. Ela também destaca que o Evangelho não é limitado por barreiras geográficas, culturais ou sociais, e pode ser uma força transformadora nas cidades. No entanto, à medida que essa mensagem se espalhava nas cidades gregas e romanas, surgiram questões cruciais relacionadas às necessidades específicas desse contexto. Como nutrir a espiritualidade em uma cidade onde as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando longas horas, enfrentando baixos salários e condições de vida precárias? Como aplicar os princípios espirituais, como meditação, leitura da palavra e contemplação, em meio a tais circunstâncias? Essas são perguntas importantes que precisam ser consideradas ao abordar a espiritualidade urbana. O contexto urbano das antigas cidades gregas e romanas nos ensina que espiritualidade não pode ser divorciada das realidades cotidianas das pessoas que vivem nas cidades. É um lembrete de que a Igreja deve ser sensível às necessidades práticas das pessoas nas cidades e encontrar maneiras de oferecer apoio espiritual e social, mesmo em meio a desafios como longas jornadas de trabalho e dificuldades econômicas. Portanto, o tópico O Evangelho nas cidades gregas e romanas nos ajuda a compreender a importância de adaptar a mensagem do Evangelho ao contexto urbano e a importância de abordar as necessidades específicas das pessoas que vivem nas cidades.
Isso nos lembra que a espiritualidade não é algo separado da vida urbana, mas sim uma parte fundamental dela, e a Igreja desempenha um papel vital ao oferecer orientação espiritual e apoio prático para aqueles que buscam Deus nas complexidades das cidades. Neste slide, as crises do cidadão urbano, exploramos as crises enfrentadas pelos cidadãos que vivem nas cidades e o papel que a Igreja pode desempenhar na resolução dessas questões. Este é um ponto crucial quando se trata de compreender como a espiritualidade se relaciona com a vida cotidiana nas cidades. Viver em um ambiente urbano moderno pode ser desafiador e muitas vezes resulta em diversas crises para os cidadãos. Essas crises podem ser de natureza familiar, financeira, existencial, ou até mesmo relacionadas ao estresse e às pressões da vida na cidade. As pessoas nas cidades enfrentam uma constante luta para equilibrar suas vidas pessoais com as demandas do trabalho, o que pode levar a problemas familiares e existenciais. Além disso, a sociedade moderna coloca grande ênfase na posse da informação como um meio de poder, e a disponibilidade de informações é frequentemente moldada por perspectivas específicas. Isso significa que o cidadão urbano muitas vezes se torna um mero consumidor de informações, muitas vezes desprovido de uma visão mais ampla e crítica do mundo. A vida urbana é complexa e está frequentemente associada a questões como ruído, violência, desigualdade, medo e doenças. Muitas vezes, os grupos marginalizados, como negros, pobres, índios, analfabetos, mães solteiras, mendigos e idosos, enfrentam discriminação nas cidades. Isso cria uma necessidade urgente de a Igreja desempenhar um papel ativo na vida dos cidadãos, assim como Jesus fez em seu tempo. A Igreja não pode se limitar a uma espiritualidade contemplativa e desconectada das realidades das pessoas nas cidades. Ela precisa se envolver ativamente na resolução dessas crises, oferecendo apoio prático e espiritual. O cidadão urbano muitas vezes não tem tempo disponível para práticas espirituais tradicionais, como longos períodos de meditação ou leitura da Bíblia. Portanto, a Igreja deve encontrar maneiras de adaptar a mensagem do Evangelho e oferecer orientações espirituais que se encaixem nas vidas agitadas dos cidadãos urbanos. Isso pode envolver a promoção de valores cristãos em suas comunidades, bem como programas e atividades que abordem as crises específicas enfrentadas pelos cidadãos urbanos. Em resumo, o tópico As crises do cidadão urbano destaca a importância da Igreja em desempenhar um papel ativo na vida dos cidadãos que enfrentam crises nas cidades. Isso envolve não apenas a oferta de orientação espiritual, mas também o apoio prático e a promoção dos valores do Evangelho na vida cotidiana. A Igreja deve ser uma fonte de esperança e apoio para aqueles que enfrentam as complexidades e desafios das cidades contemporâneas. No tópico A Igreja como agente de mudança nas cidades, enfatiza-se o papel crucial da Igreja em abordar as necessidades espirituais e sociais das cidades. A Igreja tem uma responsabilidade significativa na promoção de mudanças positivas no ambiente urbano e no apoio às comunidades que enfrentam desafios diversos. A Igreja não deve se limitar a ser uma instituição religiosa que realiza cultos e atividades dentro de seus templos. Pelo contrário, deve ser um agente ativo de mudança que se envolve com as necessidades das cidades em que está inserida. Isso significa que a Igreja deve se preocupar com questões como moradia, saúde, segurança, educação e tantos outros aspectos que afetam a qualidade de vida dos cidadãos urbanos. Um dos pontos-chave aqui é que a Igreja não deve adotar uma mentalidade de mercado que muitas vezes prevalece na sociedade moderna. Ela não deve cair na armadilha de acreditar que Deus deve resolver todos os problemas de seus membros, livrando-os de todo o mal. A realidade da vida urbana é complexa e desafiadora, e a Igreja deve reconhecer que o aprendizado muitas vezes ocorre através das provações e dificuldades cotidianas. A Igreja precisa compreender as tendências e as necessidades específicas de sua comunidade e abordar essas questões com base nos princípios das Escrituras. Afinal, cada centro urbano tem sua própria identidade e desafios particulares. Portanto, a Igreja deve desenvolver programas de ensino e iniciativas que atendam às necessidades específicas de seus membros, mantendo o foco na espiritualidade e no apoio prático.
A abordagem da igreja não deve ser influenciada por dinâmicas comerciais ou pelas perspectivas de mercado. Ela representa a vontade de Deus para seu povo e deve se destacar como uma força de mudança positiva nas cidades. A integração é fundamental, pois a igreja deve unir as diversas categorias existentes nas cidades, promovendo a diversidade e atendendo às necessidades de todos os grupos que compõem a sociedade urbana. A prática da cidadania evangélica não deve ocorrer fora da cidade, mas sim por meio da colaboração em mutirões comunitários. A igreja deve se identificar como parte integrante da cidade-estado, e o evangelho deve ser encarnado como um elemento comunitário que se envolve na luta pelo espaço e pelo dinamismo da vida urbana. O objetivo é promover os valores delineados por Jesus Cristo e tornar a igreja uma parte significativa do mundo urbano. Em resumo, a igreja desempenha um papel crucial como agente de mudança nas cidades, atendendo às necessidades espirituais e sociais de seus membros e da comunidade em geral. Isso requer uma compreensão profunda das complexidades urbanas, a promoção dos valores do Evangelho e a ativa participação na resolução das questões que afetam a qualidade de vida nas cidades contemporâneas. No tópico A Igreja Urbana, inspirando mudanças, discute-se como a igreja pode ser uma força inspiradora para a transformação nas cidades, além de compreender as necessidades específicas do contexto urbano em que está inserida. A igreja urbana deve ser muito mais do que um local de adoração e culto. Ela deve ser um agente de mudança que inspira e promove transformações reais na vida das pessoas e na comunidade em que está inserida. Para isso, a igreja deve compreender as nuances e necessidades específicas do ambiente urbano. Primeiramente, é fundamental que a igreja não se limite a uma abordagem reclusa ou isolada, como se a vida na cidade fosse incompatível com a espiritualidade. Pelo contrário, a igreja deve se integrar de maneira genuína e relevante na vida das cidades. Ela precisa estar presente nos desafios cotidianos que cidadãos urbanos enfrentam, desde questões sociais até emocionais. Uma das maneiras de inspirar mudanças é promover ações e programas que abordem questões específicas da cidade, como moradia, educação, saúde e segurança. A igreja deve se destacar como uma fonte de apoio e soluções práticas para os desafios que os cidadãos enfrentam. Essas iniciativas não apenas demonstram o amor de Deus em ação, mas também aproximam a igreja da comunidade, criando uma ponte de confiança. Além disso, a igreja deve adotar uma abordagem compassiva, compreendendo que as pessoas nas cidades enfrentam uma variedade de pressões, estresses e lutas diárias. A vida urbana é complexa e muitas vezes caracterizada por discriminação, desigualdade e dificuldades diversas. A igreja deve estar atenta a essas realidades e oferecer apoio espiritual e social a grupos marginalizados e vulneráveis na cidade. A compreensão das tendências e necessidades específicas de cada centro urbano é crucial. Cada cidade tem sua própria identidade e desafios únicos, e a igreja deve se adaptar a essas realidades. Não deve haver uma abordagem de tamanho único, pois o que funciona em uma cidade pode não ser aplicável em outra. Em resumo, a igreja urbana tem o potencial de ser uma força inspiradora para a mudança, promovendo transformações positivas nas cidades. Isso requer uma compreensão profunda das necessidades da comunidade e a disposição de se envolver ativamente na vida urbana. Ao ser uma fonte de amor prático e apoio, a igreja pode desempenhar um papel significativo na promoção da espiritualidade e na resolução de questões sociais nas cidades contemporâneas. Na conclusão desta apresentação, gostaria de reforçar a importância de a igreja urbana desempenhar um papel relevante e transformador nas cidades contemporâneas. A essência da mensagem que compartilhamos é que a igreja não deve se isolar das complexidades urbanas, mas, pelo contrário, deve ser uma força ativa e inspiradora de mudanças em meio a essas realidades desafiadoras. À medida que as cidades continuam a crescer e se tornam o epicentro da vida moderna, é imperativo que a igreja se adapte e compreenda as necessidades únicas do contexto urbano. O individualismo, a solidão, a segregação social e as crises enfrentadas pelos cidadãos urbanos exigem uma resposta compassiva e prática por parte da igreja.
Isso não significa apenas pregar a palavra, mas vivê-la através de ações concretas que abordem questões como moradia, educação, saúde, segurança e apoio às comunidades marginalizadas. A igreja urbana deve ser um farol de esperança e amor em meio à agitação das cidades. Devemos ser uma presença ativa que demonstra o amor prático de Deus, oferecendo apoio, orientação espiritual e soluções para os desafios que os cidadãos enfrentam. Isso não apenas fortalecerá a comunidade, mas também construirá pontes de confiança entre a igreja e a sociedade. A mensagem central aqui é que espiritualidade não é incompatível com a vida urbana, pelo contrário, a cidade é um local onde a espiritualidade pode desempenhar um papel fundamental. Devemos encontrar maneiras de nos conectar com Deus, mesmo em meio à agitação das cidades, inspirar mudanças positivas na vida das pessoas. Portanto, concluo enfatizando que a igreja urbana tem um papel significativo a desempenhar na transformação das cidades. Compreender as necessidades da comunidade, ser uma fonte de amor prático e estar disposto a enfrentar os desafios da vida urbana são os passos iniciais para cumprir nossa missão de ser uma igreja relevante e transformadora. À medida que olhamos para o futuro, que possamos ser uma luz brilhante nas cidades, inspirando mudanças que reflitam o amor e a graça de Deus. Neste slide, abordo a importância do tema, ressaltando que se trata de uma reflexão pessoal sobre os desafios e oportunidades enfrentados pela igreja nas cidades. A ideia é estabelecer uma conexão inicial com a plateia, demonstrando que estou disposto a compartilhar minhas reflexões sobre esse assunto relevante. O subtítulo destaca a dualidade de desafios e oportunidades que as igrejas urbanas enfrentam, preparando o terreno para a discussão mais aprofundada que virá nos próximos slides. É importante ressaltar que a apresentação abordará questões complexas relacionadas à urbanização no Brasil, o papel da igreja nesse contexto e como o ministério pastoral pode se adaptar às realidades das cidades contemporâneas. Esse primeiro slide é fundamental para estabelecer o tom e o propósito da apresentação, incentivando a plateia a se envolver e refletir sobre o que está por vir. A partir daqui, vou explorar as complexidades da urbanização, os desafios nas grandes cidades brasileiras, a ação da igreja na cidade e as propostas para um ministério pastoral efetivo. Essa introdução ajudará a situar o público no contexto do tema, preparando-o para a discussão mais detalhada que se seguirá. No Brasil, o processo de urbanização é um fenômeno marcante que tem mudado a sociedade ao longo das décadas. O país passou por uma profunda transformação à medida que uma parcela significativa da população migrou para áreas urbanas, criando aglomerações interconectadas funcional e socialmente. Essa urbanização é acompanhada por inúmeros desafios e complexidades que afetam não apenas a vida cotidiana, mas também a vida espiritual e social das pessoas. É crucial compreender que a realidade brasileira de urbanização é diferente da visão idealizada que se poderia ter de um processo urbanizador bem estruturado. Pelo contrário, o Brasil se caracteriza por uma urbanização socialmente desordenada, frequentemente marcada por problemas como violência e competitividade exacerbada. Essa urbanização acelerada muitas vezes sobrecarrega a infraestrutura das cidades, levando a um cenário onde a falta de serviços essenciais, como transporte, eletricidade e saneamento, afeta negativamente a qualidade de vida de muitos habitantes. As cidades metropolitanas brasileiras se destacam como cenários complexos, onde diversas forças e interesses se entrelaçam, abrangendo sistemas de valores sociais, econômicos, políticos e religiosos distintos. Como resultado, muitas vezes a vida nas cidades é caracterizada por desafios como o rápido crescimento urbano desordenado, a grave questão habitacional, que se traduz na formação de favelas, e a institucionalização da violência. Neste contexto, é que a igreja assume um papel fundamental. A igreja urbana tem a responsabilidade de compreender e responder a essas complexidades, atuando como agente de transformação nas cidades. A presença e a missão da igreja nas áreas urbanas se tornam essenciais para abordar as necessidades espirituais e sociais das comunidades urbanas. Portanto, a importância de discutir o ministério pastoral na cidade se torna evidente. Esta introdução estabelece as bases para a discussão que se seguirá, apresentando os desafios e oportunidades da urbanização no Brasil e enfatizando a relevância da igreja nesse contexto.
A plateia deve sair dessa introdução com uma compreensão clara da importância do tema e do que será discutido ao longo da apresentação. Neste slide, vou abordar as complexidades da urbanização no Brasil, destacando os desafios que surgem devido às deficiências de infraestrutura e problemas sociais inerentes a esse processo. É fundamental entender que, embora a urbanização seja um fenômeno global, suas manifestações e desafios variam consideravelmente de um país para outro. No Brasil, essa realidade é especialmente complexa. Uma parte fundamental da urbanização ideal é garantir a presença de infraestrutura adequada para fornecer serviços públicos essenciais, como transporte, eletricidade e saneamento. No entanto, a rápida migração da população para as cidades no Brasil sobrecarregou a capacidade das autoridades municipais em fornecer essas condições básicas para todos. Isso resulta em deficiências significativas que afetam a qualidade de vida da população urbana. O transporte público inadequado, a falta de eletricidade em algumas áreas e a escassez de saneamento básico são apenas alguns exemplos dessas dificuldades. Além disso, a crescente demanda por empregos e habitações nas cidades brasileiras não foi acompanhada por oportunidades suficientes para a população. Isso levou à formação de áreas de pobreza e marginalização em muitas partes das cidades, resultando em problemas sociais, como o crescimento de favelas e áreas marginalizadas. A falta de empregos e habitações acessíveis contribuiu para a propagação da miséria em muitas comunidades urbanas. Essas complexidades nas cidades brasileiras são particularmente desafiadoras devido à falta de planejamento eficaz e à dificuldade das autoridades em atender às crescentes demandas de uma população em constante crescimento. Como resultado, é mais apropriado falar em expansão urbana desordenada do que em um processo de urbanização bem estruturado. A compreensão dessas complexidades é crucial ao discutir o papel da Igreja nas cidades, pois ela deve enfrentar não apenas questões espirituais, mas também desafios sociais e de infraestrutura. Conectar a mensagem cristã com a realidade complexa da urbanização no Brasil é uma parte vital do ministério pastoral nas cidades. É uma abordagem que requer sensibilidade às necessidades práticas das comunidades urbanas, bem como às suas necessidades espirituais. Como pastor, é crucial reconhecer e abordar os desafios enfrentados nas grandes cidades do Brasil. Nesses centros urbanos, o crescimento desordenado tem sido uma marca distintiva, levando a uma série de questões habitacionais e sociais que merecem nossa atenção. Nas metrópoles brasileiras, o rápido e desordenado crescimento urbano é evidente, e suas ramificações se manifestam em diversos desafios complexos. A questão habitacional, por exemplo, assume proporções preocupantes, com programas governamentais muitas vezes incapazes de atender eficazmente a população de baixa renda, resultando na formação de áreas marginalizadas, como as favelas. Além disso, a institucionalização da violência nas cidades é uma realidade perturbadora. O cenário complexo das grandes cidades brasileiras reflete uma interconexão de diversas forças e interesses, abrangendo sistemas de valores sociais, econômicos, políticos e religiosos distintos. Esse contexto exige uma abordagem atenta e estratégias específicas para enfrentar esses desafios latentes. Ao lidar com essas questões, a Igreja não pode se isolar, ao contrário, deve ser uma voz ativa na busca por soluções. A reflexão sobre como a nossa fé pode impactar positivamente esses desafios urbanos é parte integrante do nosso papel como líderes e membros comprometidos com a transformação social e espiritual em nossas comunidades. Afinal, a presença da Igreja nas grandes cidades não é apenas para ocupar espaços físicos, mas para ser uma influência transformadora diante dos desafios que enfrentamos. Neste slide, vamos aprofundar na lógica da urbanização brasileira, explorando as contradições sociais e a injustiça institucionalizada que permeiam as cidades. É crucial entender esses aspectos para que a Igreja possa atuar de maneira eficaz em meio a esses desafios. As contradições são uma característica marcante da vida urbana no Brasil. A disparidade entre diferentes grupos sociais é evidente em todos os aspectos da vida nas cidades. Alguns cidadãos têm acesso a empregos e moradias de qualidade, enquanto outros enfrentam o desemprego e a falta de habitação adequada. Além disso,
algumas pessoas desfrutam de uma abundância de riqueza, enquanto outras lutam diariamente pela sobrevivência. Essas contradições não são acidentais, mas sim o resultado de escolhas deliberadas de certas classes sociais em manter e ampliar sua dominação e exploração sobre outras. A injustiça institucionalizada é outra faceta crítica da vida nas cidades brasileiras. As estruturas de poder muitas vezes perpetuam a desigualdade, dificultando o acesso equitativo a oportunidades, serviços e recursos. Aqueles que detêm influência muitas vezes desfrutam de direitos e privilégios, enquanto outros vivem à margem da sociedade, enfrentando dificuldades diárias. A injustiça institucionalizada pode ser observada em várias áreas, desde o sistema de justiça criminal até as políticas habitacionais e de educação. Essa situação caótica nas cidades brasileiras não é simplesmente o resultado de falta de planejamento ou incompetência da elite governante. É importante reconhecer que a urbanização no Brasil, em muitos aspectos, beneficia a elite burguesa e exclui a grande maioria da população urbana. Isso leva a cidades em desintegração e conflito, acompanhadas por intensa dor, tensão e incerteza para muitos cidadãos. Como a Igreja pode atuar diante dessas contradições sociais e da injustiça institucionalizada? Essa é uma das questões centrais que exploraremos na apresentação. A Igreja tem a responsabilidade de ser uma voz profética, denunciando as injustiças e promovendo a justiça social. Além disso, deve estar atenta às necessidades dos oprimidos e marginalizados, buscando maneiras de ajudar e trazer transformação para essas realidades urbanas. A compreensão dessas complexidades é fundamental para direcionar a ação da Igreja nas cidades e desempenhar um papel eficaz na promoção do bem-estar e da justiça social. No slide, intitulado A Igreja na Cidade, Desafios e Oportunidades, exploramos o papel crucial da Igreja nas cidades e os desafios que ela enfrenta em um contexto de rápida urbanização. É importante compreender o impacto da urbanização nas comunidades e como a Igreja pode desempenhar um papel transformador. A urbanização é um fenômeno global que tem um impacto profundo na sociedade. À medida que as populações urbanas crescem, surgem novos desafios e oportunidades. O papel da Igreja nas cidades é fundamental, pois ela desempenha um papel central na vida espiritual e social das comunidades urbanas. Nas cidades, as igrejas têm a oportunidade de atingir um grande número de pessoas de diferentes origens e culturas. No entanto, essa diversidade também traz desafios, pois a Igreja deve ser inclusiva e acolhedora para todos. Além disso, a urbanização muitas vezes traz consigo questões sociais, como desigualdade, pobreza e falta de moradia, que a Igreja deve enfrentar e abordar. A Igreja também enfrenta desafios relacionados à sua própria relevância e missão nas cidades. Como pode ser uma luz nas trevas, promovendo valores espirituais e éticos em um ambiente muitas vezes marcado pela competição, individualismo e secularismo? Como pode se adaptar a um contexto urbano em constante mudança e atrair a próxima geração? Para enfrentar esses desafios, a Igreja precisa desenvolver estratégias criativas e relevantes. Isso pode envolver a criação de programas sociais, parcerias com organizações da sociedade civil, a promoção da justiça social e o envolvimento ativo na vida comunitária. A Igreja precisa estar disposta a se adaptar e inovar para atender às necessidades espirituais e sociais das cidades em constante transformação. A cidade oferece oportunidades incríveis para a Igreja ser uma força positiva de mudança. Ao compreender os desafios e oportunidades da urbanização, a Igreja pode desempenhar um papel significativo na construção de comunidades mais justas, compassivas e espiritualmente enriquecedoras. Isso requer um compromisso contínuo com a missão da Igreja e uma compreensão profunda do contexto urbano em que ela atua. No slide intitulado Muçulmanos nas Cidades, exploramos o desafio missionário representado pelo islamismo nas áreas urbanas. Esse é um tópico importante que exige atenção e compreensão, especialmente à medida que as cidades se tornam locais de grande diversidade religiosa e cultural. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, com seguidores em muitos países. Nas cidades, é comum encontrar comunidades muçulmanas significativas devido à migração e à diversidade étnica.
Isso cria oportunidades e desafios para a igreja em sua missão de compartilhar o Evangelho. O desafio missionário envolvendo o islamismo é complexo. Os muçulmanos têm crenças religiosas sólidas e, muitas vezes, enfrentam pressões culturais e sociais para permanecerem fiéis à sua religião. Além disso, em alguns países de maioria muçulmana, a conversão ao cristianismo pode ser punida com severidade, incluindo ameaças à vida. Portanto, a abordagem missionária deve ser sensível e cuidadosa. Os missionários que trabalham em contextos urbanos com presença muçulmana muitas vezes adotam abordagens criativas. Eles podem atuar disfarçadamente em profissões comuns, como médicos, engenheiros ou professores, para estabelecer conexões e compartilhar o Evangelho discretamente. Essa estratégia visa superar as barreiras culturais e sociais que podem impedir a aceitação do cristianismo. Além disso, o mundo muçulmano frequentemente se posiciona contra Israel, enquanto a Igreja Evangélica apoia e ora por Israel com base nas Escrituras. Essa divergência de visões pode tornar os cristãos alvos de extremistas muçulmanos, o que aumenta os riscos para missionários em algumas áreas urbanas. Apesar desses desafios, há relatos de conversões de muçulmanos ao cristianismo, principalmente em regiões conhecidas como a Janela 1040, onde o acesso ao Evangelho é limitado. Missionários testemunham o poder do Espírito Santo em seu trabalho, à medida que compartilham a mensagem de Cristo com amor e paciência. Em resumo, o slide Muçulmanos nas cidades destaca um dos desafios missionários importantes que a Igreja enfrenta nas áreas urbanas. A compreensão da fé e das crenças dos muçulmanos, bem como o desenvolvimento de estratégias sensíveis e criativas, são essenciais para a missão da Igreja nas cidades culturalmente diversas e religiosamente pluralistas. O tópico Fundamentos da Ação da Igreja na Cidade, baseado no apóstolo Paulo, destaca princípios fundamentais que podemos extrair da atuação do apóstolo Paulo nas cidades. Paulo, um dos principais líderes da igreja primitiva, desempenhou um papel significativo na expansão do cristianismo nas cidades do mundo antigo, e seus princípios e abordagens continuam sendo fontes de inspiração para a igreja na cidade moderna. Paulo acreditava que sua principal missão era edificar a igreja de Jesus Cristo. Ele via a igreja como a realização das promessas de Deus ao longo da história e como a representação da plenitude histórica de Cristo. Para ele, a plantação de novas igrejas nas cidades era uma maneira de concretizar a presença de Cristo no mundo. Essa ênfase na construção e crescimento da igreja nos ensina a importância de estabelecer e fortalecer comunidades cristãs nas cidades. Paulo não estava apenas interessado em converter indivíduos, mas em formar grupos de crentes comprometidos que se apoiassem mutuamente em sua fé. Essa abordagem nos lembra da necessidade de desenvolver e nutrir igrejas locais sólidas nas cidades, onde os crentes possam crescer juntos espiritualmente. Outro princípio fundamental extraído da atuação de Paulo é a importância do Evangelho como alicerce da igreja. Paulo reconhecia o Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Sua abordagem missionária era centrada na proclamação do Evangelho, pois ele acreditava que era o meio pelo qual as pessoas encontrariam a vida em Cristo. Essa ênfase no Evangelho nos lembra que, na cidade, onde diversas ideologias e crenças competem por atenção, a proclamação das boas novas de Jesus Cristo deve ser o cerne do ministério da Igreja. O Evangelho é uma mensagem de vida e libertação que precisa ser acessível às pessoas nas cidades, especialmente à nova geração que vive em contextos urbanos diversificados. Paulo também era impulsionado por uma visão escatológica, acreditando que todas as coisas se reuniriam em Cristo. Essa motivação escatológica o levou a agir com urgência em sua missão de plantar igrejas nas cidades. Ele via Jesus batendo a porta da história e acreditava que era necessário construir a igreja antes da volta de Cristo. Essa motivação nos lembra que a missão da igreja na cidade não é apenas para o presente, mas também tem implicações eternas. O serviço e o ministério na cidade têm uma dimensão escatológica, e a igreja deve se esforçar para cumprir seu papel na redenção do mundo, preparando-se para a volta de Cristo. Além disso, Paulo demonstrou a importância de estabelecer igrejas locais. Ele treinava os novos convertidos, estabelecia lideranças locais e voltava para supervisionar e fortalecer as igrejas locais.
Ele acreditava que a plantação de igrejas locais era a maneira mais eficaz de garantir a continuidade e a expansão do Evangelho. Isso nos ensina a importância de cultivar comunidades de fé em bairros e regiões específicas das cidades. As igrejas locais são o coração da presença da igreja na cidade, onde os crentes vivem e servem juntos. A abordagem de Paulo destaca a necessidade de estabelecer lideranças locais e investir no fortalecimento dessas comunidades. Em resumo, o tópico Fundamentos da Ação da Igreja na Cidade, baseado no apóstolo Paulo, nos leva a refletir sobre princípios valiosos derivados da atuação do apóstolo Paulo nas cidades. Esses princípios incluem a ênfase na edificação da igreja, a centralidade do evangelho, a motivação escatológica e a importância das igrejas locais. Eles continuam sendo fontes de inspiração e orientação para a igreja na cidade contemporânea, à medida que enfrenta desafios e oportunidades únicas. No tópico Ação Pastoral Efetiva na Cidade, destaca-se a importância do ministério pastoral nas áreas urbanas e seu papel fundamental na cidade. O ministério pastoral desempenha um papel crucial na vida da igreja e na comunidade em que está inserido, especialmente em um contexto urbano, onde os desafios e as necessidades são diversos e complexos. Em uma cidade, como mencionado nos slides anteriores, as complexidades da urbanização são evidentes, desde deficiências na infraestrutura até questões sociais. Nesse cenário, o ministério pastoral é essencial para atender às necessidades espirituais e sociais das pessoas. Os pastores têm a responsabilidade de liderar o rebanho de Deus e nutrir a fé dos crentes, além de auxiliá-los na superação dos desafios que enfrentam. O ministério pastoral envolve uma série de atividades e responsabilidades, desde a pregação da palavra de Deus até o aconselhamento, visitação e apoio nas áreas práticas da vida das pessoas. A pregação é um dos pilares do ministério pastoral, pois é através dela que a mensagem do Evangelho é proclamada. A pregação desempenha um papel fundamental na instrução e transformação espiritual dos membros da igreja. No contexto urbano, onde as pessoas são expostas a diversas ideias e influências, a pregação do Evangelho se torna ainda mais importante para fornecer orientação espiritual sólida. Além da pregação, a visitação pastoral desempenha um papel vital na ação pastoral efetiva na cidade. Em um mundo marcado pela solidão, desamparo e individualismo, as visitas dos pastores podem oferecer cuidado personalizado e demonstrar interesse genuíno nas necessidades e desafios enfrentados pelos membros da igreja. A visitação ajuda a romper as barreiras de isolamento e a construir relacionamentos mais profundos entre o pastor e os fiéis. O aconselhamento pastoral é outra dimensão essencial do ministério pastoral na cidade. Nas áreas urbanas, as pessoas enfrentam uma ampla gama de desafios, sejam eles emocionais, familiares, financeiros ou espirituais. Os pastores têm a responsabilidade de orientar e aconselhar os membros da igreja, ajudando-os a encontrar soluções e apoio em suas dificuldades. O aconselhamento pastoral pode abordar questões pessoais e oferecer uma perspectiva cristã para lidar com os desafios da vida na cidade. Em resumo, a ação pastoral efetiva na cidade é fundamental para atender às necessidades espirituais e sociais das pessoas que vivem em áreas urbanas. Os pastores desempenham um papel multifacetado, que vai desde a pregação da palavra de Deus até a visitação e o aconselhamento. O ministério pastoral é essencial para a igreja desempenhar seu papel na cidade e ser uma fonte de apoio espiritual e orientação para aqueles que vivem em ambientes urbanos desafiadores. No tópico Desafios do Ministério Pastoral explora-se os desafios que os pastores enfrentam na era pós-moderna. A pós-modernidade é um período caracterizado por mudanças significativas na sociedade, cultura e valores, o que impacta diretamente a prática do ministério pastoral. Nesse contexto, os pastores se deparam com uma série de desafios complexos que precisam ser abordados de maneira sensível e eficaz. Um dos principais desafios da pós-modernidade é a ansiedade. Vivemos em um mundo onde as opções são abundantes, as informações são acessíveis rapidamente, e as escolhas são numerosas. Esse excesso de opções pode levar as pessoas a experimentarem uma sensação de ansiedade, pois estão constantemente preocupadas em fazer a escolha certa.
Os pastores precisam entender essa ansiedade e oferecer orientação espiritual que ajude os membros da igreja a encontrar paz e segurança em sua fé. Outro desafio é o irracionalismo. A pós-modernidade frequentemente questiona a validade dos modelos racionais do passado. As pessoas podem ser influenciadas por uma mentalidade mais emocional e subjetiva, o que pode tornar a comunicação da verdade espiritual mais desafiadora. Os pastores precisam se adaptar a essa mudança cultural, incorporando abordagens que respeitem a experiência emocional das pessoas sem comprometer a integridade da fé cristã. O desamparo é mais um desafio que surge na pós-modernidade. A falta de parâmetros claros de verdade e moral pode levar as pessoas a se sentirem perdidas e isoladas. Muitas vezes, a vida na cidade amplifica essa sensação de desamparo, à medida que as pessoas vivem em meio a uma multidão, mas se sentem solitárias. Os pastores devem oferecer uma comunidade de apoio e direcionamento, onde os membros da igreja possam encontrar significado, propósito e pertencimento. Além disso, os pastores enfrentam o desafio de lidar com a multiplicidade de escolhas e a falta de parâmetros claros de verdade, o que pode gerar confusão e incerteza entre os membros da igreja. Em um mundo onde várias perspectivas e valores competem por atenção, os pastores devem ajudar os fiéis a discernir e viver de acordo com os princípios cristãos, oferecendo uma base sólida de ensinamentos bíblicos. Em resumo, os desafios do ministério pastoral na pós-modernidade são significativos. Os pastores precisam enfrentar a ansiedade, o irracionalismo, o desamparo e a multiplicidade de escolhas. Para superar esses desafios, é fundamental que os pastores estejam atentos às mudanças culturais, sejam sensíveis às necessidades espirituais e emocionais das pessoas e mantenham uma base sólida na palavra de Deus para oferecer orientação e suporte aos membros da igreja. No tópico Modelos inadequados de igreja e ministério pastoral, discute-se a questão dos modelos eclesiásticos que se mostram inadequados e suas implicações. A compreensão da inadequação de certos modelos é crucial para o ministério pastoral eficaz na contemporaneidade, especialmente na era pós-moderna. Um dos modelos inadequados mencionados é aquele que reflete o mundo pós-moderno com ênfase na dramatização, comercialização e entretenimento religioso. Isso implica na ideia de que a igreja deve ser um lugar de entretenimento religioso, onde os cultos se assemelham a espetáculos. No entanto, isso muitas vezes pode desviar o foco da pregação da palavra de Deus e da adoração genuína, tornando a igreja mais um local de entretenimento do que um local de crescimento espiritual. Outro modelo inadequado é a busca incessante por novas formas de adoração que podem afastar a igreja da proclamação da palavra de Deus. A adoração é fundamental na vida da igreja, mas quando a busca por inovação se torna o objetivo principal, a pregação do Evangelho e o ensinamento das Escrituras podem ser relegados a segundo plano. Isso tem implicações negativas na nutrição espiritual dos membros da igreja. Paulo, em suas epístolas, enfatizou a importância de manter a centralidade do Evangelho. Portanto, os modelos inadequados que distraem a igreja da proclamação da palavra de Deus podem ser prejudiciais ao propósito principal da igreja, que é fazer discípulos e compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Em resumo, a exploração dos modelos inadequados de igreja e ministério pastoral destaca a necessidade de manter o Evangelho como centro da vida da igreja e evitar práticas que o desviem. Os pastores e líderes da igreja devem ser vigilantes para garantir que a adoração, ensino e prática da fé estejam alinhados com a mensagem central das Escrituras. No tópico Propostas para o Ministério Pastoral na Cidade são apresentadas propostas detalhadas para aprimorar o ministério pastoral em um contexto urbano. Essas propostas visam abordar os desafios da pós-modernidade e garantir que o ministério pastoral seja eficaz e relevante nas cidades. A primeira proposta discutida é a importância da pregação como um instrumento de ensino e transformação. Isso destaca a centralidade da proclamação da palavra de Deus como cerne do ministério pastoral. A pregação não deve se limitar a ser um discurso durante os cultos religiosos, mas deve ser uma ferramenta de ensino e sabedoria que lida com as complexidades da vida pós-moderna. Isso implica em adaptar a proclamação do Evangelho para abordar as preocupações e desafios contemporâneos, equilibrando a vida cristã entre o ativismo e o quietismo.
A segunda proposta aborda a visitação como um instrumento de aproximação e solidariedade. Em um mundo marcado pela sensação de desamparo, solidão e individualismo, a visitação pastoral se torna uma ferramenta poderosa. Os pastores podem usar visitas pessoais para demonstrar cuidado personalizado a cada membro da congregação, conhecer suas necessidades e desafios, romper as barreiras de isolamento e combater o sentimento de impotência. Além disso, a visitação desempenha um papel fundamental no discipulado, onde os pastores podem ensinar os princípios de Cristo de maneira mais direta e inspirar os membros a viver uma vida de adoração, oração e serviço. A terceira proposta enfoca o aconselhamento como uma forma de orientação e aprendizado contínuo. O aconselhamento pastoral oferece oportunidades para guiar aqueles que estão enfrentando dificuldades em direção a Cristo. Existem duas principais abordagens ao aconselhamento: a direta, onde o pastor oferece soluções, e a não diretiva, onde o foco é ouvir, refletir e ajudar a pessoa a entender suas emoções e desafios, motivando-a a tomar decisões. Para ser eficaz, um pastor deve demonstrar sinceridade, entusiasmo e empatia ao aconselhar, mostrando interesse genuíno nas pessoas e em suas situações. Por fim, a quarta proposta enfatiza a importância dos aspectos práticos na implementação dessas propostas. Isso inclui o desenvolvimento de programas e estratégias eficazes para pregação, visitação e aconselhamento. Além disso, destaca a necessidade de capacitar líderes e voluntários na igreja para que possam desempenhar um papel ativo nessas áreas. Essas propostas são projetadas para enfrentar os desafios da cidade moderna e garantir que o ministério pastoral seja relevante e eficaz na vida das pessoas. Elas reconhecem a necessidade de adaptar o ministério pastoral às complexidades da sociedade contemporânea e a importância de manter o Evangelho como centro de todas as atividades da igreja. No slide da apresentação, intitulado Conclusão, encerro nossa discussão enfatizando a importância da ação pastoral efetiva na cidade e sua relevância para a igreja. Durante toda a nossa apresentação, exploramos os desafios da urbanização, as complexidades das cidades brasileiras, as contradições sociais, e como a igreja pode desempenhar um papel crucial nesse cenário. É fundamental destacar que as cidades continuam a crescer e a enfrentar inúmeros desafios, como o crescimento desordenado, questões habitacionais, violência e a presença de diferentes culturas e religiões, como o islamismo. No entanto, também observamos que as cidades oferecem oportunidades incríveis para o ministério pastoral. Aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo que, mesmo em meio a desafios semelhantes, ele conseguiu estabelecer igrejas e espalhar o Evangelho de Cristo de maneira eficaz nas cidades. Baseado em seus princípios e abordagens, identificamos estratégias para um ministério pastoral eficaz nas cidades, como a ênfase na pregação contextualizada, visitação pastoral, aconselhamento e aspectos práticos. No que diz respeito aos desafios do ministério pastoral na pós-modernidade, reconhecemos que vivemos em um mundo em constante transformação. Portanto, é essencial que os pastores se adaptem e busquem maneiras de alcançar as pessoas nesse contexto. Isso inclui evitar modelos inadequados de igreja e ministério pastoral que não atendem às necessidades da sociedade atual. Para concluir, reforço a ideia de que a ação pastoral efetiva na cidade não é apenas uma tarefa nobre, mas também uma necessidade premente. As cidades são centros de influência e moldam a cultura e a sociedade. Portanto, a igreja desempenha um papel crucial ao oferecer orientação espiritual, apoio emocional e soluções práticas para os desafios urbanos. É por meio de um ministério pastoral que compreende as complexidades da cidade que podemos fazer a diferença e levar esperança às vidas das pessoas que habitam nesses centros urbanos. Vamos para as perguntas. Como as cidades modernas têm influenciado o comportamento do cidadão e sua busca pela espiritualidade? Qual é a abordagem da Bíblia em relação às cidades e como isso nos faz refletir sobre o ambiente urbano? Como Jesus adaptou sua abordagem ao contexto urbano de Jerusalém, e que lições podemos aprender com isso? Quais são os desafios específicos da espiritualidade em uma cidade, considerando o tempo, a individualidade e as demandas da vida urbana? Como a igreja pode desempenhar um papel na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades?
Qual é a importância de compreender as necessidades específicas da cidade para a igreja desempenhar um papel efetivo? Gostaria de lembrá-los da importância das suas contribuições na nossa mesa redonda sobre a espiritualidade da cidade e reflexões sobre a mesma. Se você ainda não teve a chance de compartilhar suas reflexões e respostas, encorajo-o a fazê-lo o mais breve possível. Agradeço novamente pela oportunidade de compartilhar este tempo com todos vocês. Aguardo ansiosamente pelo próximo encontro, confiante de que continuaremos a fortalecer esse diálogo significativo. Que Deus os abençoe ricamente em suas jornadas individuais e coletivas. Até breve!